Nessa noite eu quero meditar com vocês num texto muito caro e precioso para a minha vida. Eu quero meditar com vocês sobre a pobreza que produz a maior de todas as riquezas. A pobreza que produz a maior de todas as riquezas. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 3. Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 3. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 3. Confesso que eu estou meio confuso. Não sei se eu olho para lá, se eu olho para cá, mas vai dar tudo certo. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou repetir o verso 3 mais uma vez. Bem-aventurados, felizes, extremamente felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, rendemos louvores ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua casa. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo privilégio, Deus, de ter toda a liberdade, ó Pai, de poder estudar, meditar, refletir, ó Deus, na Tua palavra. A Tua palavra que nos muda, a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que gera em nós, ó Deus, o desejo de conhecer a Ti. E Te pedimos nessa noite, ó Pai, que independente, ó Pai, das nossas debilidades, das nossas fraquezas, o Senhor possa usar, ó Pai, a nossa vida, ó Deus, para poder abençoar, ó Pai, a todos os meus irmãos. Pai Santo, transforma, ó Deus, cada um de nós. Que cada um que está aqui, ó Deus, possa sair desse lugar mais apaixonado, amando mais ao Senhor Jesus. E que a partir de agora, Deus, haja espírito de iluminação, não só da parte daquele que fala, mas também de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pobreza que produz a maior de todas as riquezas. Quem nunca ouviu falar do Sermão do Monte? O sermão mais famoso que esse mundo já conheceu, pregado pelo pregador mais famoso de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que conhecia não só o texto, mas conhecia também o coração dos seus ouvintes. Aquele que falava, e as suas palavras eram vida. Aquele que falava, e a sua palavra transformava corações. E aqui, nesse Sermão do Monte, Jesus apresenta verdades preciosas para nós. Mas por mais que esse sermão seja tão conhecido, que esse sermão seja tão famoso, quantas coisas erradas a gente tem ouvido ao longo da história em relação a esse sermão. Muitas pessoas dizem que esse sermão é o caminho para você ser salvo. Basta então você seguir todas as normas, todas as regras, cada linha que Jesus estipulou nesse sermão, e no final das contas você será salvo. Outros dizem também que esse sermão
deveria ser o código de ética para toda a humanidade. Se o mundo tem que melhorar, o que nós vamos fazer? Vamos passar a seguir o Sermão do Monte. Porém, nós sabemos que não só são palavras, não só são atitudes, mas aqui Jesus está falando de corações. Se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, será impossível que você obedeça essas palavras. Mas nesse sermão, e principalmente nas bem-aventuranças, Jesus vai mostrar para nós o caráter do verdadeiro cristão. Aquilo que o cristão não deve possuir, mas aquilo que o cristão deve ter no seu coração, no seu interior. Mas, mais do que isso, ao olhar não só para o Sermão do Monte, mas olhar também para as bem-aventuranças, traz a realidade para nós de que nós só descobriremos, nós só vamos experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, quando cada um de nós entendermos que nós não somos nada, não temos nada, e somos total e completamente dependentes da graça de Deus. Para que você e eu experimentemos a verdadeira alegria, nós precisamos entender que mendigos somos e dependemos do nosso Deus. Mas, diante dessas verdades, o que Jesus de fato quer ensinar para nós com as bem-aventuranças? Então vamos mais uma vez olhar para o texto e tirar daqui lições para as nossas vidas. E o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite é que a verdadeira felicidade, ela é uma contradição aos olhos do mundo. A verdadeira felicidade, ela é uma contradição aos olhos do mundo. O verso 3, mais uma vez, diz assim: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Mas por que eu afirmo isso? Que isso é uma contradição para o mundo. Em primeiro lugar, porque a verdadeira felicidade, preste bem atenção, a verdadeira felicidade está em abraçar aquilo que o mundo rejeita e repudiar, rejeitar aquilo que o mundo aplaude. Sabe por quê? Para o mundo, ser feliz é você ser uma pessoa orgulhosa de si mesmo, das suas posses, dos seus bens, das suas conquistas. Ser feliz para o mundo são os que sempre estão sorrindo, sempre estão com um sorriso estampado na sua face. Ser feliz para o mundo é aquele que domina sobre todos, aquele que governa a todos, aquele que manda em todos, aquele que oprime a todos. Isso é ser feliz para o mundo. Mas o que Jesus nos mostra nas bem-aventuranças é que feliz é aquele que é pobre de espírito. Feliz para Jesus é aquele que chora pelos seus pecados. Feliz para Jesus é aquele que busca não os prazeres que esse mundo pode oferecer, mas aquele que tem fome e sede de justiça. Feliz para Jesus é aquele que se rende às palavras apresentadas nesse texto. Mas em segundo lugar, a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas coisas internas.
você e eu, precisamos ser sinceros e admitir que vivemos em uma geração hedonista, uma geração que busca o prazer, independente daquilo que vai acontecer, uma geração ávida, desejosa por prazer, para satisfazer todos os seus desejos. Porém, é uma geração que busca o prazer, mas um prazer de forma errada. Um prazer que no final não pode satisfazer nada. Um prazer que quando você chega em casa, muitas das vezes, e coloca sua cabeça no travesseiro, há um buraco do tamanho de Deus dentro do seu coração. Jeremias capítulo 2, versos 12 e 13 diz assim para nós: fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espantos, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu os dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água nenhuma. O que o profeta está querendo dizer aqui? A gente pode ilustrar como várias pessoas correndo em busca de água. E de repente, eles têm à sua direita um manancial, uma fonte de várias águas. E ali, bem no cantinho, eles têm uma fontezinha de água. Eles deixam de buscar aquela fonte maior para buscar uma fonte menor. E começam a cavar, e de repente, aquela água já não tem mais nada. E a terra se tornou seca. Não é assim na nossa geração? Todos nós temos a fonte do maior de todos os prazeres. E insistimos dia após dia em coisas que não podem acrescentar em nada ao nosso coração. Mas não só isso. Essa tendência de buscar esse prazer passageiro estava também na vida de Salomão. Um homem cheio de riquezas, um homem cheio de bens, que tomou uma decisão na sua vida: vou experimentar tudo aquilo que esse mundo pode oferecer. E Salomão buscou essa satisfação. Ele buscou essa satisfação na bebida. Bebeu todas as taças que esse mundo poderia oferecer. Mas no fundo de uma garrafa, ele não encontrou essa felicidade. Ele tentou buscar essa felicidade no sexo. Teve 1000 mulheres. E mesmo na cama do prazer, ali não estava a alegria que ele tanto buscava. Salomão buscou a alegria, a felicidade e o prazer no poder. Mas mesmo tendo todo aquele reino maravilhoso, no final da sua vida ele disse e também escreveu: tudo isso foi vaidade de vaidades. Porque a verdadeira alegria não está em coisas externas, mas em coisas internas. A verdadeira alegria é eu e você termos comunhão com Deus. É a gente conhecer a Deus, é a gente se deleitar em Deus, é a gente se aprofundar em Deus. Porque só em Deus está a fonte de todo o anseio da nossa alma. Só em Deus nós alcançamos essa satisfação. Mas em terceiro lugar, a verdadeira alegria não é uma promessa para o futuro, mas uma realidade para o presente. O texto que a gente está trabalhando diz assim no verso 3: bem-aventurado serão? Não. Bem-aventurado são os pobres em espírito. E a palavra bem-aventurado nada mais é do que alegria, felicidade, muito alegre, muito feliz. Na língua grega dá a ideia de uma felicidade que só os deuses poderiam experimentar.
E o que Jesus está dizendo para nós, logo no comecinho do Sermão do Monte, na primeira bem-aventurança, é que aqui, agora, a gente pode gozar dessa alegria, dessa felicidade. Mas o problema todo é a concepção que nós temos da vida cristã. Porque hoje, a fé cristã, e principalmente a vida cristã, é taxada como uma vida de tristeza, é taxada como uma vida de tribulação, é taxada simplesmente como uma vida de angústia, onde você só vai passar por privações. Mas pelo contrário, independente de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, você e eu podemos nos alegrar no Senhor. Você pode estar com o mundo desmoronando lá fora, mas por dentro você está feliz. Você está feliz porque você tem certeza da sua salvação. Você está feliz porque você conheceu a Jesus. Você está feliz por aquilo que Jesus fez na sua vida. Você está feliz por saber e entender e compreender para onde Jesus vai te levar. Essa alegria o mundo não pode produzir, mas aquele que é pobre de espírito pode experimentar essa alegria. Mas não só isso. Jesus mostra para nós, e é o segundo ponto da nossa reflexão, que a verdadeira felicidade está fundamentada, preste bem atenção, no ser e não no ter. A verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. E sendo assim, Jesus disse para nós: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque dos tais é o reino de Deus. E a pergunta óbvia que surge para mim e para você é: o que é ser pobre de espírito? Mas a lógica da argumentação, e os jovens sabem disso, para que a gente chegue no positivo, primeiro a gente tem que passar pelo negativo. Então, o que não é ser um pobre de espírito? Ser um pobre de espírito não significa pobreza financeira. Quantas pessoas conhecem, sabem de Francisco de Assis? O patrono daqueles que entenderam que a pobreza te dava qualidades espirituais. E quantas pessoas ao longo da história, depois que esse homem surgiu no mundo, entenderam que deveriam largar tudo aquilo que eles tinham. E o fato de você abandonar tudo isso tornaria você mais espiritual. Mas você ser pobre não quer dizer que você está mais próximo de Deus. Então, essa pobreza que Jesus está falando aqui não é uma pobreza financeira, pelo contrário. Nós olhamos para o mundo hoje e vemos que aqueles que são de fato pobres é por causa de opressão, é por causa de um mau governo, é por causa de tirania. Então não há virtude nenhuma na pobreza. Então não é isso que Jesus está falando. Essa pobreza de espírito também não é você ter uma vida espiritual pobre. Você ser pobre de amor, pobre de compaixão, pobre de zelo, pobre de misericórdia, pobre de amor. Não é isso. Porque Jesus diz para a igreja de Laodiceia, que dizia, que pensava que era rica, que não precisava de nada. Mas Jesus disse para ela: você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nu. Então não há virtude nenhuma na pobreza espiritual. Mas ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Algumas pessoas pensam que você ter uma autoestima achatada, pequena, baixa, faz de você uma pessoa espiritual. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Você viver sempre para baixo,
você viver sempre se culpando, você viver sempre se diminuindo, isso não é virtude para ninguém. E não pode ser isso então que Jesus está falando. E por último, essa pobreza não é timidez e fraqueza. Ser tímido, ser fraco, isso não quer dizer que eu sou pobre de espírito. Não há virtude nenhuma nisso. Mas fica diante de nós a pergunta: o que significa ser pobre de espírito, afinal? Ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes da vida cristã, e principalmente daquilo que Jesus está dizendo. É a base, é o fundamento, é o primeiro degrau da escada da espiritualidade, é você ser pobre de espírito. Porque se a gente não for pobre de espírito, nós não podemos ter todas as outras virtudes da vida cristã. Spurgeon disse que todos nós estaríamos perdidos se Jesus começasse as bem-aventuranças dizendo assim: bem-aventurado os limpos de coração. Todos nós estaríamos perdidos. Mas Jesus é misericordioso. Ele começa conosco lá embaixo dizendo para nós: bem-aventurado os pobres em espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. É reconhecer que nós não temos nada, meus irmãos. É reconhecer que por mais que a gente se esforce, se doe, se dedique, não há nada de bom em nós. Deixa eu ilustrar isso para você. Imagina que você chegue na sua casa e entenda e sinta o desejo de fazer um omelete. E você começa ali e escolhe 7 ovos. Você quebra o primeiro, quebra o segundo, quebra o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E a gema, tia Dag, está vermelhinha. Quando você vai quebrar o último e joga dentro da frigideira, esse último está podre. Eu pergunto para você, você estragou metade ou você estragou tudo? Assim somos nós. Todos os nossos atos de bondade, infelizmente, estão manchados pelo pecado. E ser pobre de espírito é você reconhecer isso. Ser pobre de espírito é você gritar, como aquele publicano da palavra de Jesus: Deus, sê propício a mim, pecador. É você gritar, como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito, por mais incrível que pareça, é a nossa verdadeira riqueza. Porque só você sendo pobre, você pode receber algo de Deus. Só você tirando o vinho velho, é que você pode receber o vinho novo. Só você sendo consciente da sua incapacidade, que Deus pode capacitar você. É quando a gente vai lá para baixo e estende as mãos para Deus nos tirar de lá de baixo. Isso é ser pobre de espírito. Mas surge uma outra pergunta para nós. Por que eu e você e eu, nós devemos ser pobres de espírito? Sabe por quê? Porque enquanto você e eu não formos pobres de espírito, Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, jamais será precioso para nós. Eu pergunto para você, meu caro irmão, por que as pessoas não vêm até Jesus? Por que as pessoas não se entregam a Jesus? Porque Jesus não é precioso para elas. Você chega para uma pessoa moral, ética, e ela diz: eu tenho de tudo, e tudo que eu tenho me satisfaz. Para que eu preciso do seu Jesus? Para quê? Eles não vêm
porque Jesus não é precioso para elas. Mas quando a gente entende que nós somos pobres de espírito, você vai ver o quanto Jesus é precioso para nós. Porque nele está aquele que pode curar as nossas feridas. Porque nele está a fonte de toda a nossa alegria. Porque nele está a fonte de toda a nossa justiça. Porque nele está aquele que de fato preenche todas as angústias, as misérias, as dificuldades do nosso coração. Só quando Jesus for o amado da nossa alma, nós vamos entender o que é ser pobre de espírito. Nós precisamos ser pobre de espírito, porque enquanto nós não formos pobres de espírito, a gente não vai estar pronto para receber a graça de Deus. A gente precisa entender o quanto nós precisamos dele e estender a mão e pedir essa graça. Mas como alguém rico pode pedir alguma coisa? Ele já tem de tudo. Então nós precisamos apresentar as nossas mãos vazias diante de Deus. Enquanto a gente não for pobre de espírito, a gente não vai poder entrar no céu. Porque o que o texto diz para nós? Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque dos tais é o quê? O reino dos céus. Pobreza de espírito fala do seu interior, do seu coração. E a palavra de Deus em Mateus vai dizer que a porta dos céus ela é estreita. Como alguém orgulhoso, alguém largo, alguém que se sente altivo, passará por essa porta estreita? Não tem como. Porque para você passar por essa porta, você precisa se abaixar, você precisa se humilhar. Você precisa entender que você não é nada. Aí sim você vai passar pela porta estreita. Enquanto não formos pobres de espírito, nós não vamos conseguir obter a promessa do reino dos céus. Mas como eu posso saber que eu de fato sou um pobre de espírito? Só quando nós temos a certeza que nós somos aceitos por Deus por causa da justiça de Jesus. Todo evangelismo eu tenho costume de fazer essa pergunta. E eu chego para as pessoas e pergunto: olha, se você morresse hoje e Deus perguntasse para você, e você comparecesse diante de Deus, do tribunal de Deus, e Deus dissesse assim: me dê um motivo só para eu te receber no meu céu para passar toda a eternidade. 99% das pessoas vão dizer: porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou uma pessoa tal, eu ajudo as pessoas. Mas será que tudo aquilo que a gente faz de bom é capaz de comprar a nossa salvação? É pela graça, somente pela graça. Você precisa entender que você é aceito por Deus, tão somente, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Jesus. Não por causa daquilo que você tem, mas por causa daquilo que Jesus transferiu para você na cruz. Houve mais do que uma morte, mas houve uma transação. Jesus levando aquilo que pertencia a nós, os nossos pecados, e nos dando aquilo que Ele tinha, a sua justiça. Então, quando nós nos comparecemos diante de Deus, o que nós oferecemos, sabe o que é o quê? Nada. Nós apontamos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não somos nada. E a gente só vai saber se somos pobres de espírito quando a gente for aceito por Deus pelos méritos de Jesus. Mas em segundo lugar, como nós podemos saber que somos pobres de espírito? Quando o nosso coração ansiar e clamar por Deus. Quando a gente sentir desejo de Deus, fome de Deus, sede de Deus, de querer conhecer não só o texto
mas o Espírito vivo que está aqui. Não conhecer simplesmente sobre e acerca de Deus, mas conhecer o próprio Deus. Moisés passou 40 anos no deserto, viu de tudo, o mar sendo aberto, as 10 pragas, ele viu a nuvem que carregava o povo durante o dia, ele viu a coluna de fogo que carregava o povo durante a noite, mas mesmo conhecendo tudo isso de Deus, ele chegou para Deus e disse: Deus, eu quero, eu preciso, eu necessito ver a sua glória. Só alguém que é pobre de espírito tem o desejo de conhecer mais a Deus. Você tem esse desejo de buscar mais de Deus, ter fome e sede de Deus? Mas quais são os motivos para que a gente seja pobre de espírito? Ser pobre de espírito, meus irmãos, aquieta a nossa alma, tranquiliza o nosso coração, porque você e eu sabemos quantas das vezes Satanás sussurra em nossos ouvidos: você é fraco, você é pecador, você cometeu tal coisa, você lembra do seu passado, tudo aquilo que você fez, coisas horríveis que você praticou. Mas quando você entende que você não é nada, você não descansa nos seus méritos, mas mais uma vez eu digo, você descansa nos méritos de Jesus e diz para o inimigo: sou salvo, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus fez por mim. Lutero conta que certa vez Satanás apareceu para ele e mostrou a lista de pecado dele. Ele disse para o diabo: você só esqueceu de uma coisa, que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Só quando você entende que você é pobre de espírito, você aprende a descansar a sua alma. Mas em último lugar, meus irmãos, da nossa reflexão, a verdadeira felicidade é uma recompensa também, não só para agora, mas também para o futuro. A minha felicidade, a sua felicidade, a nossa bem-aventurança, ela só vai ser completa quando nós adentrarmos aos céus. Mas desde agora, você pode experimentar a alegria de ser alguém que é totalmente dependente da graça de Deus. Em segundo lugar, o reino dos céus excede a tudo o que esse mundo pode oferecer. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque dos tais não é o governo do Brasil, não é o governo da Alemanha, da Inglaterra, porque dos tais é o reino de Deus. É a nossa herança, meus irmãos. Quantos de nós e como nós estamos agarrados com esse mundo? Mas Jesus disse para nós nessa noite que a nossa herança, por mais que a gente se alegre aqui, a nossa herança é na eternidade. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Eu termino com algumas aplicações para as nossas vidas. Já convido o ministério para que venha à frente, por favor. A primeira é, e não tem como ser outra. A primeira é, pergunte para o seu próprio coração: você é pobre de espírito? Você reconhece isso no seu coração? Você é uma pessoa pobre de espírito? Segundo, tanto você que está em casa como quem está presente aqui, olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. O que você tem para oferecer a Deus? Diante da grandeza de Deus, diante da majestade de Deus, diante da consciência que nós temos de tantos pecados, o que nós temos para oferecer? Absolutamente nada.
e isso nos faz pobres de espírito. Talvez você ainda esteja confiando na sua educação. Talvez você esteja ainda confiando na sua moralidade. Talvez você ainda ache que você é uma pessoa super especial. Talvez você confie na sua família, veio de uma família bastarda. Mas o convite de Jesus nessa noite para nós é: se renda diante de Deus. Se esvazie para que eu possa te encher. Seja pobre em espírito. Vamos orar ao Senhor? E que nessa noite, tanto eu como você, a gente possa ser esvaziados, ser pobre de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pela Tua palavra que nos confronta. Obrigado pela Tua palavra, ó Pai, que nos faz entender quem realmente, ó Pai, nós somos. Seres, ó Deus, totalmente dependentes da Tua graça. Ó Deus, humilha o nosso coração, Pai, nessa noite. Quebranta a nossa alma diante de Ti, ó Deus, para que através, ó Pai, desse quebrantamento, a gente entenda, ó Pai, o quanto rico nós seremos. Preenche, ó Pai, o nosso coração. Esvazia sim, Deus. Esvazia a cada um de nós do nosso orgulho. Esvazia cada um de nós da nossa soberba. Esvazia cada um de nós da nossa altivez, da nossa confiança, ó Pai, em quem nós somos, naquilo que nós fazemos. E transforma, ó Pai, cada um de nós em pessoas dependentes da Tua graça. Salve vidas nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Renda corações a Ti nessa noite e nos dê um espírito humilde diante do Senhor. Muito obrigado, Pai. Continue a falar conosco em nome de Jesus. Amém.